Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de arte. A aula de hoje é bem simples e é mais rápida também. A gente vai conhecer um pouco sobre o espetáculo Companhia Déjà Vu de Teatro. Como nós vimos na aula atrasada, antes da nossa avaliação, nós aprendemos sobre o teatro, o espetáculo teatral, seus principais elementos, que são os personagens, o espaço cênico e a ação teatral. Além da gente conhecer também sobre os demais elementos, que são importantes para que a peça teatral aconteça, como por exemplo o texto teatral, que é um dos mais importantes, o cenógrafo, o profissional responsável, a iluminação e também a trilha sonora. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o teatro através da Companhia Déjà Vu de Teatro, que é uma companhia, uma peça teatral dirigida pela atriz, diretora, produtora cultural e também professora Vanja K. Michel. Quando ela criou o Adolescê em 2002, ela já tinha uma longa vivência com jovens, porque ela dava aula de teatro para as crianças e adolescentes, já havia mais de uma década, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E no decorrer do tempo, a Vanja procurou desenvolver uma escuta sensível para os problemas de seus alunos, que na grande maioria eram adolescentes, as alegrias, as descobertas desses alunos. E ela percebeu que, como não havia muitas peças teatrais voltadas aos adolescentes, ela decidiu criar um espetáculo para o público, para esse público adolescente. Assim surgiu o Adolescê, que logo na primeira temporada fez muito sucesso entre os jovens. Já existe há mais de 15 anos de apresentação e a peça já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores. Depois desse sucesso, a Vanja K. Michel, que é a responsável pela peça, organizou com sua companhia de teatro outros espetáculos voltados para o público infantil e também adulto. Ela também passou a se dedicar às atividades de formação de atores, dirigindo oficinas de teatro para os adolescentes e jovens, Nós vamos conhecer agora outras obras da Companhia Déjà Vu de Teatro. A primeira é chamada Pipocas de Papiro, do ano de 2012, que é um espetáculo sobre a adolescência no Egito Antigo. Tem um texto cômico, engraçado, inclui músicas e danças. O autor do texto é um dramaturgo já falecido, Ricardo Mac Filgueiras, e a primeira montagem da peça dele aconteceu na década de 1970. Depois de 30 anos, foram acrescentados à peça novos elementos, como a história de um governante do Antigo Egito que só se preocupava em treinar pulgas para competir em corridas. E aí conta a história que ele tinha uma filha que quer ser uma estrela do rock e um filho que era surfista. E apesar de passar em uma época muito distante, em outra época, na peça, os personagens andam de skate e também usam telefones celulares. O outro espetáculo da Companhia Déjà Vu de Teatro é chamada Happy Days, do ano de 2004. Essa peça foi inspirada nas décadas de 60 e 70, quando o movimento hippie e o rock and roll ditava o estilo da vida dos jovens. Esse nome, Happy Days, significa dias felizes, ou seja, em inglês, o nome da peça está voltado aí justamente para os jovens que curtiam rock, que eram jovens hippies, Então, é isso basicamente o nosso texto de hoje. Era só para vocês conhecerem essas duas peças e conhecer um pouco da autora do espetáculo Adolescê. Aí nós temos uma atividade de 4 questões. Essa atividade ela está voltada para as duas peças, que a gente cita no texto. E aí, por que eu tô fazendo essa aula de hoje, específica de hoje? A gente já, desde da segunda aula, a gente já vem assistindo sobre
as nossas aulas estão sendo voltadas para a questão do espetáculo teatral, né? Como ele acontece, quais os seus elementos. Porque na próxima aula, hoje a gente só vai responder umas atividades referentes a esses espetáculos que foram citados na aula. E já na próxima aula, eu quero que vocês sejam criativos, que a gente vai aprender a montar uma peça teatral através de um texto, né? Vocês vão escrever uma peça teatral, assim, de acordo com a imaginação de vocês, com o gosto de vocês. Então, por isso que a gente está vendo já a terceira aula sobre espetáculo teatral. Compreendido? Então, a atividade é bem facinha, de 4 questões. São todas perguntas pessoais, ou seja, você vai responder de acordo com o que você acredita, o que você achou da peça tal e etc. Então é isso e até a próxima aula.